Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas da logística. E o nosso tema de hoje, eu vou mostrar para você uma estratégia que você deve focar quando você tem uma meta para ser batida. É uma das estratégias muito importantes que você tem que ter foco durante aí o seu processo para você atingir a sua meta, para você bater aquela sua meta na logística. E vamos lá. Quando você recebe uma meta, é porque algo precisa ser melhorado. Senão não teria uma meta. E isso pode significar duas coisas. Quais são as duas coisas? Uma, a sua operação, ela não está indo bem, ou seja, ela está abaixo da performance esperada, ou ela pode estar indo bem, só que precisa atingir um novo patamar. Então, quando você recebe uma meta, sempre vai ter essas duas situações. Ou não está indo bem, algo não vai bem e precisa melhorar, você tem lá uma meta de performance já estabelecida pela sua empresa e você está abaixo dela e você precisa voltar ou atingir aquele nível, ou você já está atingindo aquela meta, já está atingindo aquele nível que é o esperado atualmente, porém a sua empresa está num novo nível, né, e precisa que você suba o patamar da sua operação. Então, quando você recebe a meta, sempre tem essas duas situações. Mas independente, né, de qual for a situação que você se encontra, se a sua operação hoje está abaixo da meta, ou se a sua operação precisa ir para um novo patamar, independente da situação que você está vivendo hoje, você receber uma meta sempre é o quê? É um desafio. É um desafio, pois em ambos os casos você está num nível e você precisa ir para um outro nível. Então, o desafio existe independente da situação. E em qualquer um dos casos, uma das estratégias que você deve focar quando você precisa bater uma meta, quando você vai começar a se preparar para bater aquela meta, uma das estratégias para você melhorar o resultado, resolver o problema e atingir sua meta se chama otimização de processos. Você precisa ter o foco em otimização de processos durante ali toda aquela etapa que você está se preparando para montar soluções para bater a sua meta na logística. E vamos pensar o seguinte, existem no seu processo várias coisas que podem ser melhoradas. Várias coisas onde você pode buscar uma otimização e, consequentemente, uma melhoria naquele processo. E quando você coloca o foco em otimização de processos na logística, quando você coloca o foco em otimizar o seu processo lá na logística, indiretamente você vai estar colhendo o fruto de resultados, né, em outros dois focos. Quais são esses outros dois focos que são indiretamente impactados quando você otimiza um processo na logística? E são dois focos fundamentais para todo profissional de logística. Redução de custos e melhoria no nível de serviço. Sempre que você vai fazer a otimização de algum processo, sempre que você vai buscar a otimização do processo, você pode ter ali a redução de custos logísticos daquela operação ou um melhor nível de serviço ali no atendimento do seu cliente, tanto interno quanto externo. Então, quando você faz esse processo de otimização, né, quando você entra numa parte de otimização de processos, você indiretamente está atacando custos ou nível de serviço. E em alguns casos você pode estar atacando os dois, tanto custos quanto nível de serviço. E por que o foco na otimização de processos é uma boa estratégia para você bater a sua meta na logística? Eu vou te explicar por que a otimização de processos é uma estratégia muito boa para você ter em mente quando você tem lá que bater a sua meta. Quando a gente pensa em otimizar um processo, automaticamente você está pensando em quê? Você pensa em deixar aquele processo ótimo. Deixar o processo ótimo e melhorar aquele processo ao máximo, ter o melhor resultado dele. E o melhor resultado de um processo, quando você está lá otimizando aquele processo, o melhor resultado que você tira dele está diretamente relacionado ao quê? Está diretamente relacionado a uma meta. Você com certeza tem uma meta
que você precisa atingir referente àquele processo. Então, quando você está lá buscando a otimização do processo, buscando tirar o ótimo dele, você está buscando melhorar aquele processo. Se você está buscando melhorar o processo, você está indo em direção ao quê? A uma meta. Porque toda meta é para melhorar alguma coisa. Não existe nenhuma meta que vá piorar um processo, que vai melhorar uma operação. E para você conseguir isso, conseguir aquela melhoria, né, naquele seu processo, você vai precisar pensar em alternativas. Em alternativas do que você poderia fazer de diferente para o resultado ser melhor. E aqui você precisa ter em mente uma frase clássica, né? Se você quer ter resultados diferentes, você precisa pensar diferente. Você precisa fazer diferente. Porque, caso contrário, se você continuar fazendo do mesmo jeito, se você continuar fazendo igual, o seu resultado vai ser o mesmo. Então você precisa pensar diferente, você precisa fazer diferente para conseguir atingir resultados diferentes. E quando você consegue analisar cuidadosamente aquele seu processo, você vai conseguir identificar pontos que precisam ser revistos para que aquela operação que você está buscando a otimização, para que aquela operação ela destrave, para que ela melhore. E muitas metas relacionadas a custos logísticos e a nível de serviço, para que elas sejam batidas, precisam que seus processos sejam revisitados e otimizados. Então, quando você tem uma meta lá de custo, uma meta de redução de custos logísticos, uma meta de melhoria de nível de serviço, muito provavelmente você revisitando os processos e otimizando os processos, você vai conseguir ir no caminho certo para bater aquela meta. E eu vou te dar um exemplo muito bom para você entender a importância da otimização de processos para você bater uma meta na logística. E o ponto aqui são os gargalos. São os gargalos operacionais. O que são os gargalos? Os gargalos são pontos, né, dentro do seu processo que limitam a sua operação. A produtividade, o resultado daquela operação, ele é sempre determinado pelos gargalos operacionais. De forma resumida, a gente pode dizer o seguinte, que o gargalo da sua operação, ele controla todo o fluxo. Aquele gargalo operacional controla todo o fluxo da sua operação. Você não consegue ter um resultado melhor ou uma produtividade maior do que aquele gargalo permite você. Ele é o seu limitante. Você não consegue fazer mais. O gargalo limita a tua operação. E eu gosto de usar sempre exemplos para ficar mais claro, né, o entendimento. Então vamos supor que você receba uma meta, né, você recebe uma meta para aumentar a sua capacidade operacional de expedição. E essa meta ela foi lá designada para você, ela foi encaminhada para você porque a empresa está crescendo, os volumes de venda da empresa estão crescendo, onde você trabalha começou a vender muito mais e a empresa precisa que você garanta que a operação vai conseguir escoar aqueles novos volumes e não só escoar os novos volumes, escoar os volumes de venda, os novos volumes de venda, no prazo combinado com os clientes da empresa onde você trabalha. Então, ela te mandou aquela meta, por quê? Porque ela está num novo nível. Ela precisa que a sua operação busque um novo patamar. Estava indo tudo bem até agora, só que agora ela precisa que você faça mais. E você, se você fizer sempre igual, você não vai conseguir colocar a sua operação nesse novo patamar que a empresa está precisando. E não quer dizer que você estava indo mal. Você estava indo bem, estava ok. Porém, a empresa agora está precisando que você faça mais. Então você precisa identificar dentro do seu processo, ali no seu processo, na sua operação, o que está limitando você de alcançar essa nova meta de produtividade. Quando você consegue identificar o que está limitando você de alcançar essa nova meta de produtividade, você vai entender o quê? Vai entender qual que é o seu gargalo. E assim,
você vai ter que entender absolutamente tudo que está dentro do seu processo atualmente e que ele realmente está limitando uma maior capacidade, nesse caso, da sua operação. E quando eu falo de limitação, ela pode ser por vários motivos. Não pode ser que não exista apenas um único gargalo que você vai precisar destravar na sua operação para que ela pule de patamar, para que ela suba o nível. Você pode ter uma limitação de pessoas. Por exemplo, você pode ter uma limitação de número de conferentes na sua operação, um número de operadores de empilhadeira que você tem lá no dia a dia da sua operação. Isso pode ser uma limitação, pode ser um fator limitante. Você pode ter também uma limitação relacionada aos equipamentos que você tem disponível, a quantidade de empilhadeiras, a quantidade de paleteiras. A sua limitação, o seu gargalo, ele pode ser relacionado ao espaço, ao número de docas que você tem ali disponível para a expedição. Você pode ter um fluxo cruzado de recebimento e expedição na sua operação que faz com que algumas docas fiquem disponíveis em determinado horário do dia. Isso pode também ser um limitante para que você consiga crescer a sua operação. E você também pode ter uma limitação, por exemplo, relacionada ao horário da operação, a quantidade de turnos que você tem hoje das pessoas trabalhando na sua operação. Então você pode ver que que podem existir diversos limitantes ali da sua operação e cada um deles pode ser um gargalo. Você pode ter um gargalo, porque quando a gente trabalha nessa questão de destravar o gargalo e quando a gente está olhando o processo, buscando a otimização do processo, você vai encontrar gargalos. Quando você destrava aquele gargalo, o gargalo muda de lugar. Porque aquele ponto parou, não é mais um problema para você. Você já conseguiu destravar, então você melhorou o output, você melhorou o resultado daquele processo. Então se o seu resultado final era limitado por aquela etapa, agora o seu resultado melhorou, porque você melhorou o gargalo. Porém, o gargalo pode ter mudado de lugar. E aí você tem que ver para onde ele foi, se você ainda não chegou naquele nível esperado, naquele novo patamar esperado da operação, que é aquela sua nova meta. Então, o seu grande objetivo é conseguir realmente identificar o seu gargalo operacional, e vai ser aquilo que vai fazer com que você não consiga ter um resultado melhor. O seu resultado vai estar limitado por causa dele. E uma vez que você identifica qual que é o gargalo operacional, através da otimização de processos, você tem que propor soluções para otimizar aquela operação. E essas soluções, elas vão necessariamente passar por uma análise muito aprofundada deste gargalo. O que você vai fazer para melhorar aquela etapa que está hoje limitando a sua operação? Porque se você não buscar alternativas para destravar o seu gargalo operacional e fazer com que ele deixe de ser um limitante da sua operação, você não vai conseguir melhorar o seu resultado, porque ele está travando o resultado. E aí vai ficar muito difícil você otimizar o seu processo e, consequentemente, bater aquela meta que você recebeu. Por isso que um processo, quando você faz você tem na sua cabeça essa estratégia de otimização de processos, é muito importante, porque você vai entender o que está hoje travando a sua operação. O que hoje está fazendo com que ela não vá conseguir atingir aquele novo patamar que a empresa espera de você. E que está relacionado àquela meta na logística que você recebeu. Por isso, a otimização de processos é muito importante. Para você identificar o gargalo, você identifica o gargalo operacional, destrava o gargalo e, consequentemente, você consegue melhorar a produtividade e os resultados da sua operação. Você pode ver que todo processo sempre vai ter algo que possa realmente ser melhorado. E esse exatamente o foco, de quem está com foco na otimização de processos, tem que ter isso como crença, que nada está tão bom ou nada está bom o suficiente que não possa ser melhorado. Sempre tem alguma coisa que você possa melhorar.
E um erro que os profissionais da logística podem cometer, você pode cometer, quando está buscando a otimização de um processo, ele está muito relacionado ao grau de profundidade da sua análise. O quanto você realmente vai entender aquele processo. Então esse é um erro quando a pessoa está buscando a otimização de processo. O grau de profundidade daquela análise, da análise daquele processo. Porque se você faz uma análise durante a otimização de processos, você faz uma análise muito superficial, o que vai acontecer? Pode acontecer que você não consiga identificar o que poderia ser otimizado. E por que você pode não conseguir identificar? Porque alguns detalhes, eles podem estar, de certa forma, vamos assim dizer, escondidos dentro de alguma parte do processo e simplesmente podem passar despercebidos por você, porque você está olhando num nível muito superficial. E não é porque não existe nada para ser otimizado. Existe. Ele está lá, mas é que você não consegue ver. Porque ele está lá no detalhe. E às vezes a gente pensa, não, mas eu não vou olhar muito no detalhe, porque eu estou indo muito no micro. Mas quando você está fazendo um processo de otimização, quando você está fazendo uma análise para a otimização do seu processo, você precisa entender os detalhes. Que a sutileza dos detalhes pode ser o pulo do gato para você conseguir destravar aquele gargalo. Então, algumas vezes, os pontos que estão lá, que precisam ser otimizados, eles estão bem evidentes. Você vai lá, olha um processo e ele é de fácil percepção. Ele está na sua cara lá, com uma análise superficial, já é suficiente para você ver o que pode ser otimizado no seu processo. Em algumas situações isso é muito claro, é muito evidente. Só que nem sempre é dessa forma. E esse realmente é um grande erro. É não ir lá onde? Lá onde as coisas acontecem. Costumo falar aí no Gemba. O Gemba, o que é o Gemba? O Gemba é a operação. É onde as coisas acontecem de fato, no dia a dia. É ir lá na operação, conversar com as pessoas que estão lá diretamente envolvidas naquele processo. Então, quando você busca a otimização de processos, que é uma estratégia ótima para você ir em busca da sua meta, para você bater a sua meta, se você não for lá no Gemba, se você não for lá na operação, conversar com as pessoas que estão diretamente envolvidas, você vai ter coisas que não vai ver. Porque quando você não faz isso, você não vai lá na operação, conversar com quem está diretamente envolvido naquele processo, você vai perder uma grande oportunidade de identificar o que poderia ser melhorado. Você vai deixar realmente escapar oportunidades. Oportunidades do quê? De otimização no seu processo. Então, esse erro, que é analisar de forma superficial, não ir realmente muito a fundo dentro do processo, e não ir visitar lá onde a operação, não ir visitar o Gemba, onde a coisa acontece, para entender, junto com os envolvidos naquela atividade, na sua operação, o que acontece no dia a dia, isso é um grande erro que faz com que você não consiga ter ali um máximo resultado quando você vai buscar a otimização de um processo. E repito, quando você tem algo que é muito claro, muito evidente, uma análise superficial você vai conseguir ver. A gente costuma dizer o seguinte, né? Quando o mato está alto, é muito fácil. Você vê que o mato está alto. Então você vai lá, rapidinho você acerta o mato. Agora, quando o mato está baixo, aí realmente você tem que olhar com muito foco. Senão você não consegue perceber ali onde estão, né, as oportunidades. E qual que deve ser, quando a gente fala sobre otimização de processos, qual que deve ser o olhar certo que você tem que ter na logística? Bom, vamos lá. Você precisa ter o foco em identificar tudo naquela operação que você está buscando a otimização, em identificar tudo que poderia aumentar a produtividade dela.
tudo que poderia deixar aquele seu processo mais ágil, mais rápido. E nesse primeiro momento, eu não estou falando de fazer investimentos. Eu estou falando de coisas mais simples, coisas que hoje podem estar tornando ali a sua operação, o seu processo lento, moroso, burocrático. No início você tem que focar nisso. Por isso que é fundamental você ir lá no Gemba, onde as coisas acontecem, lá na operação, para entender o que está deixando o seu processo lento, moroso. E lá no Gemba, na operação, conversando com a equipe, você vai conseguir identificar atividades que são redundantes, atividades que são desnecessárias, que não agregam nenhum valor naquela sua operação, naquele processo. E você vai se surpreender que algumas vezes as pessoas estão executando uma determinada atividade sem nem saber por que elas estão fazendo. É do tipo assim, alguém pediu, por alguma razão, lá no passado, muito tempo atrás, que fosse feito aquela atividade. E aquilo ali foi incorporado no dia a dia da operação, porque a empresa, naquele momento, ela tinha uma situação que precisava que fosse considerada, incluída no processo todo, aquela etapa. Então ela foi incluída no processo e ficou lá incorporado no dia a dia de todo mundo que trabalha ali. Só que aquilo era algo pontual. É uma situação pontual que estava acontecendo e a empresa precisava que aquilo fosse feito naquele momento. E, em determinado momento, aquilo já não precisava mais. Só que ninguém tirou. Aquilo lá ficou incorporado. E aí você vai ver que pessoas estão fazendo atividades que não precisariam estar fazendo. Foi necessário em algum momento e hoje não é mais necessário. Então, quando você vai no Gemba, você consegue identificar esse tipo de situação. Porque você vai perguntar para a pessoa, por que você está fazendo isso? E ela não vai saber, talvez, te explicar por que ela faz. E se ela não sabe explicar o motivo daquilo, procure entender se aquilo ali realmente faz sentido, se aquilo ali está agregando algum valor na sua operação. Então, quando você tem um foco em otimização de processos, você precisa buscar a otimização dessas atividades. Eliminar atividades que são desnecessárias, repetitivas. E aí você precisa avaliar muito bem como é que você vai fazer para eliminar essas atividades que são repetitivas, desnecessárias, redundantes, que não agregam valor. Você precisa avaliar como é que você pode tirar aquilo sem afetar o seu processo. E de tal forma que o seu processo fique o quê? Mais enxuto, que ele fique mais lean. Quando um processo fica mais enxuto, consequentemente, ele fica mais ágil. E quando ele fica mais ágil, ele tende a ser mais produtivo. Então você percebe que quando você está buscando a otimização do seu processo, e você tem que buscar otimização para quê? Para que o processo fique mais ágil, mais rápido, para que tenha menos custos, melhore o nível de serviço. E você vai ter certas atividades que estão lá hoje fazendo com que simplesmente o processo fique mais devagar. E você vai ver que o seu processo pode estar cheio de etapas que eu costumo chamar de double check. O que é o double check? Eram atividades que em algum momento foram importantes e era um momento de você fazer aquela análise, uma segunda verificação, por isso que é double check. Alguém já fez essa análise anteriormente, só que aí quando passa naquela etapa do processo, alguém faz uma nova análise, por isso que é double check. Então, check dobrado, verificação dobrada. E você vai ver que tem etapas de double check que será que precisariam? Em algum momento talvez foi importante, mas agora não são mais. E de novo, está tomando o quê? Tempo da sua equipe. Fazendo essas atividades, você está consumindo um tempo precioso da sua equipe. E assim, uma vez que você já fez diversas ações
para tornar o seu processo mais enxuto. Já eliminou tudo que poderia eliminar. Já viu que tinha atividades repetitivas, redundantes, já limpou, está enxuto o processo. Agora você tem que começar a identificar oportunidades de automação de algumas atividades. De automação, de automatização de algumas atividades. Principalmente, mas não exclusivamente, atividades repetitivas. Porque se tem alguma coisa que você sempre faz várias vezes no mesmo dia, talvez uma máquina possa fazer aquilo e tornar aquilo mais produtivo. E aí você precisa avaliar. Porque hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais acessível. Já se foi o tempo que pensar em você ter uma robotização, em que você ter uma automação na sua empresa, custava muita grana. Ainda existem sim automações que são muito caras, mas existem automações bastante acessíveis. Isso hoje está ficando cada vez mais perto do nosso dia a dia. Então você precisa avaliar se não tem algo ali na sua operação que você está buscando aquela otimização que não possa ser automatizado. E quando a gente fala de automação, de automatização, a gente está falando de investimentos necessariamente. Porque agora sim você vai precisar investir uma grana para buscar uma otimização do seu processo. E você precisa, durante essa etapa, fazer a avaliação de qual vai ser o retorno para a empresa com esse investimento. Então você tem que entender quanto que você vai investir com aquele processo, com aquela automação daquele processo, com aquela automatização daquela atividade. E qual vai ser o benefício para a sua empresa. E aí entra aquela questão do custo-benefício. Porque se você tiver um custo que seja menor do que o benefício, ou seja, você vai investir para criar uma automatização, uma automação naquela atividade, e o resultado daquilo, o benefício daquilo é maior, ou seja, você vai ter um retorno maior do que o seu investimento, não há dúvida que a empresa vai topar fazer. Talvez ela não faça naquele momento por uma questão de orçamento, por uma questão de verba disponível, mas pode ser algo para ficar no pipeline de projetos para o próximo ano. No próximo ano aquilo pode ser uma coisa para se colocar no orçamento e considerar aquilo naquele processo. Porque às vezes a empresa não está com caixa disponível para investir naquela automação, naquela tecnologia, naquele momento. E aí ela coloca lá no orçamento para o próximo ano como uma das prioridades. Se você conseguir mostrar realmente que aquele investimento tem um benefício para a empresa, que o retorno é maior do que o investimento. E você vai, com certeza, você vai identificar algumas atividades ali no seu processo, durante a etapa de otimização, que elas podem sim ser, com a tecnologia, elas podem ser automatizadas e você vai ter um resultado melhor. Vai ter um resultado melhor e vai fazer com que você fique ali mais próximo de bater a sua meta na logística. Quando você faz essa análise de implantar uma tecnologia, você tem que fazer análise de investimento. O payback daquilo. Você precisa entender se aquilo ali vai ter retorno para a empresa. É sua responsabilidade. Você pode até ter ajuda de outras áreas, do financeiro, de alguém poder te ajudar, da área de suprimentos, mas não é simplesmente sair buscando uma tecnologia. Ó, que legal, achei essa tecnologia aqui, é muito boa para implantar na nossa operação. É muito boa para implantar na operação, pode ser, mas e aí, qual que é o benefício que ela vai trazer? O custo de implantação dela é maior do que o benefício? Porque se for maior que o benefício, ela não vai para frente. Então essa análise você tem que fazer. E mesmo que ela não vá para frente, porque você avaliou, poxa, realmente não fazia sentido, você fez a avaliação. Cabe a você levantar durante a etapa de otimização de processos, você está com esse foco de otimização de processos, cabe a você levantar essas oportunidades e fazer essa avaliação. E para concluir, para você conseguir buscar
a otimização do seu processo, não adianta olhar muito superficialmente. Você realmente precisa ir ali mais no detalhe para conseguir enxergar aonde estão as oportunidades. E superficialmente você não vai conseguir ver, porque tem coisas que vão estar escondidas dentro das etapas. E a melhor forma de você conseguir se aprofundar e conseguir achar essas oportunidades é fazendo um bom mapeamento de processo. É fazendo um mapeamento de processo daquele processo que você vai otimizar. E através do mapeamento do processo vai ficar muito claro para você todo o fluxo operacional, as entradas de cada etapa, as saídas de cada etapa, os caminhos críticos que você vai ter para conseguir chegar até o final do seu processo. Então, quando você monta um fluxograma detalhado, fica muito mais fácil de você identificar a existência das atividades que são redundantes, das atividades que são desnecessárias, das atividades que são repetitivas, e também você consegue identificar onde que estão os seus gargalos operacionais. Aquilo que está limitando o output, o resultado final da sua operação. Então, através do mapeamento de processo, você vai ter uma visão bem clara do que pode ser otimizado na sua operação para que você consiga melhorar o resultado e, consequentemente, bater a sua meta na logística. Esse é o melhor caminho. Seguindo essa dica, eu garanto para você que você vai estar muito mais próximo de bater a sua meta na logística. O caminho é ter como estratégia buscar a otimização do seu processo. E lembre-se, nunca olhando de forma superficial, olhando no detalhe, entendendo o detalhe de cada atividade para você identificar as oportunidades. Tá legal? Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Eu falei aqui para vocês sobre uma estratégia que é muito importante para você considerar durante a sua busca para bater a sua meta, que a estratégia é você ter foco em otimização de processos. E quando você tem esse foco em otimização de processos, automaticamente você também está lá trabalhando de forma indireta em melhoria de nível de serviço ou redução de custos logísticos. Quando você está buscando otimização de processos, você acaba entrando nesses dois temas, nível de serviço e custos também. Então, espero que você tenha gostado do tema de hoje, espero que tenha sido bastante útil. Tenho certeza que se você aplicar isso no seu dia a dia, analisando de forma realmente nunca superficial, mas detalhada, fazendo um bom mapeamento de processo, entendendo todo o fluxo operacional através de um bom fluxograma, você vai conseguir sim ficar muito mais próximo de bater a sua meta na logística. Tá legal? Então, mais uma vez agradeço aqui a presença e espero você na próxima live. E se você ainda não está inscrito no meu canal do Telegram, convido você para se inscrever no Telegram. Lá no meu link na bio, tem lá você clica lá no Linktree, tem lá para você se inscrever no Telegram. Agradeço mais uma vez a sua presença e desejo para você um ótimo dia e hoje é sexta-feira, que você tenha também um ótimo final de semana. Um grande abraço e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau!